Meu povo, estamos no mês falando sobre saúde mental. Minha casa, lugar terapêutico. Durante essa semana, eu conversei com algumas poucas pessoas, poucas mesmo, 2, 3 pessoas, mas que esses encontros tiveram muito impacto para mim. Porque são pessoas que sabem que falar sobre saúde mental é espiritual. É totalmente espiritual falar sobre saúde mental. Mas são pessoas que entenderam a mensagem, mas que estão muito cansadas para tornar a sua casa um lugar terapêutico. E a primeira pergunta que eu quero lançar aqui para a gente, logo de cara, é como transformar a minha casa num lugar terapêutico quando eu mesmo estou cansado. Como transformar a minha casa num lugar terapêutico quando eu mesmo estou cansado. Existe um cansaço que é um cansaço físico, sabe? É um cansaço do dia a dia, do cotidiano, do nosso dia a dia. É acordar cedo, bem cedinho. É correr para tomar um café da manhã. É levar o menino para a escola. É chegar de um trabalho, participar de uma reunião, tomada de decisão, almoçar correndo, voltar para o trabalho, tem compromissos à tarde, pega o menino de novo na escola, leva para casa, tem a lição dele para fazer em casa antes de dormir, tem um jantar. Aí você ainda para ver quais foram as pendências do dia a dia, você descobre que tiveram algumas pendências e você já organiza a sua agenda do dia seguinte para começar matando essas pendências do dia anterior. E às vezes isso cansa, mas é um cansaço mais físico. E às vezes esse cansaço físico, uma noite de sono é capaz de resolver. Uma pausa no fim de semana, num hotel, também é capaz de resolver. Mas existe um outro tipo de cansaço que não se resolve assim com uma pausa. É um cansaço diferente. É um cansaço que não pesa somente no físico, pesa no físico e pesa na alma da gente também. É um cansaço que a gente já acorda com a alma cansada. Você já acordou com a alma cansada? Acordar com a alma cansada é assim, você acorda, abre os olhos, mas você não sente a menor vontade, nem forças para se levantar da cama. Esse cansaço torna a gente isso. A gente já acorda com esse peso, com esse cansaço, que a gente não consegue nem se levantar da cama. A gente cumpre a agenda, mas o coração da gente não encontra satisfação, alegria, contentamento no cotidiano da vida. A gente vai fazendo as coisas no automático, vai só passando pelo dia. A gente está rodeado de gente, mas a alma está gritando solidão. Ou está gritando para ficar sozinha, porque não aguenta mais pessoas do lado dela e ela quer ficar em solidão. Ou está gritando como se fosse um pedido de socorro, que mesmo arrodeado de pessoas, de filhos, marido, esposa, mãe, pai, tio, a família, a comunidade, a alma se sente sozinha. A alma se sente sozinha, sente uma tremenda solidão. A gente aprendeu, meu povo, a cuidar de todo mundo e dar conta de tudo na vida. A gente dá conta dos filhos, do cônjuge, da igreja, da empresa, dos pais, mas não aprendemos a cuidar da nossa própria alma. Quantas pessoas você conhece, se não for você mesmo, que estão doentes hoje, porque cuidou de todo mundo. Todo mundo era a prioridade na sua vida. Todo mundo. E a pessoa mais importante que ela tinha para cuidar, ela não cuidou, que era ela mesma. Uma das conversas que eu tive essa semana foi com uma pessoa assim. Cuidou de todo mundo, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. E aí a alma adoece. A alma pesa. A alma grita por esse lugar e abrigo na presença de Deus. E o Salmo 42
é uma oração. Salmo 42 é a oração de um homem de fé que está com a alma abatida, angustiada, perturbada. Vamos orar? Vamos ler essa oração do Salmo 42? Diz assim, eu leio na versão NVI. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Você já se perguntou isso? Passando por um momento de profunda angústia e tristeza e dizer, onde está Deus que não me escuta, que não me responde? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Uma referência, o Monte Hermon era o lugar mais alto da região, é onde nascia o Rio Jordão. E ele está dizendo que lembra do Senhor, desde o lugar mais alto, que é o Hermon, ao lugar mais baixo, ao monte mais baixo, que é o Mizar. Abismo chama abismo. Ansiedade chama ansiedade. Tristeza chama tristeza. Ao rugir das cachoeiras, todas as tuas ondas e vergalhões se abatem sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Ao som, ao barulho estrondoso de uma cachoeira. E as ondas que essa cachoeira faz, e os vergalhões, as ondas pequenas e as ondas fortes, me cobrem. Eu me sinto submerso nos meus problemas, nas minhas angústias. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha. Direi a Deus, aquele que é forte como a rocha. Porque te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Aqui, um sofrimento que não é só físico. É físico, é no corpo. Até meus ossos sofrem, mas a minha alma também. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu quero ler novamente esse versículo 11, e você me acompanha aí, falando baixinho para o seu próprio coração, mas fala para o teu coração ouvir isso aqui. É importante. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa é uma oração sincera de uma pessoa que está com a alma pesada, perturbada, abatida. Não é apenas uma tristeza passageira, superficial. É a alma que perdeu a esperança, o vigor, a força. E quem escreve esse salmo não é qualquer um. É um homem de fé. São os filhos de Corá. Lá em Números vai dizer que Corá, ele se rebeliou contra
Moisés, mas os seus filhos continuaram adorando a Deus. São eles, homens de fé, que dizem: Senhor, a minha alma está abatida. Onde está o Senhor? Isso nos ensina, meu povo, que a fé ou a adoração a Deus não elimina na nossa vida uma alma pesada, sofrimento da alma. A gente passar por momentos de profunda angústia, tristeza e de adoecimento. Inclusive, adoecimento mental é o que a gente mais tem nos dias de hoje. E se você não está passando, levante as mãos para os céus e dê glória a Deus. Mas olhe para dentro de casa, olhe ao seu redor e você vai reconhecer pessoas que estão passando e ore por essas pessoas. Hoje de manhã, essa pregação é um pouquinho diferente das outras duas da série Saúde Mental, onde a gente olhou para casa e a gente disse que a minha casa precisa para ser um lugar terapêutico. Lembra disso nas outras pregações? A gente sempre estava apontando para o comportamento da casa. Todos nós que moramos na casa, como é que a gente tem que se comportar para a nossa casa ser um lugar terapêutico? Mas hoje eu quero pedir a sua licença para sair do meu lugar e ir aí até onde você está e pegar na sua mão e ficar com você aí do seu lado. Você que se pergunta hoje, como transformar a minha casa em um lugar terapêutico, se eu mesmo estou cansado? Então eu quero ir até você que está cansado de alma, está pesado de alma. Eu quero pedir ao Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, que não seja a minha voz chegando no seu coração, mas que seja a voz do Espírito Santo lhe abraçando aí onde você está. Essa pregação é para quem está cansado, com a alma cansada. E se a fé e a adoração a Deus, ela não é vacina para que a nossa alma adoeça emocionalmente, eu posso dizer para vocês que a fé e a adoração a Deus, ela não é vacina, mas ela nos ensina como passar por esse momento, como atravessar esses momentos, como essa oração. E você olhar para a sua vida e dizer: Senhor, onde é que estás? Faz 1 ano que eu estou orando por esse milagre. Faz 1 ano que eu peço para o Senhor transformar a minha casa. Faz 1 ano que eu peço para ouvir a tua voz, para sentir o teu toque. Onde o Senhor está? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. O tamanho do meu sofrimento é tão grande, que a única coisa que eu sinto é o peso das águas da angústia, da depressão, da ansiedade, do medo, da culpa. Eu me sinto submerso. Onde o Senhor está? Eu estou me sentindo inseguro, com medo. Eu tenho vontade de chorar a todo momento. Onde o Senhor está? É fácil a gente passar por momentos assim. E eu quero olhar para esse salmo e aprender com ele pelo menos 3 movimentos espirituais e terapêuticos para quem deseja que sua casa seja um lugar saudável, mas hoje se encontra com a alma cansada. E o primeiro movimento é clareza. Clareza. Isso, meus irmãos, isso é o primeiro princípio para a restauração da vida, para a restauração da casa. É o primeiro princípio. É identificar, é clareza. O salmista aqui, ele nomeia a emoção da sua alma. Se a minha alma está, em algumas versões, abatida, a minha alma está angustiada, a minha alma está muito triste, a minha alma está perturbada. Ele nomeia a emoção da sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Essa versão que diz abatida, perturbada, tão triste, na expressão original lá, dá a ideia de uma alma curvada, inclinada para baixo, desmoronando por dentro. E às vezes é assim que a gente se sente mesmo, que a nossa alma está inclinada para baixo, está curvada diante de tanto peso que carrega. E nomear
essa emoção, é trazer a clareza, a luz, aquilo que você está enfrentando. É você tirar do campo da subjetividade, sabe? O que é que eu estou sentindo? Eu não sei o que é que eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma coisa ruim aqui dentro, mas eu não sei dizer o nome. Tá? Como é que você vai enfrentar isso? Quais são os caminhos, né? Quais são as atitudes que você tem que fazer? Eu não sei nem o que é que eu estou sentindo. Nomear a emoção é o primeiro passo. E é isso que o salmista faz. Interessante, o salmista pega 3 princípios da psicologia, onde no tempo não existia nem psicologia, e ele aplica isso na vida dele e deixa isso registrado para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre isso. Quando a emoção, meu povo, ganha nome, ela deixa de ser apenas uma sombra difusa que a gente não sabe o que é, e ela passa a ser um estado. É um estado. Eu sei o que é que eu sinto. A minha alma está cansada, sobrecarregada. Eu sei. A psicologia vai chamar isso de rotulação emocional. E eu não vou entrar na área técnica disso aqui, porque eu não sou psicólogo. Mas achei interessante que a psicologia chama isso de rotulação emocional. É a gente rotular mesmo, é chamar pelo nome. Há uma música do Arraiz que diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri para ela. É isso. É você olhar para a sua emoção, sorrir para ela, seja ela qual for. E você dizer: ei, senta aqui, bora conversar? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Por que você está assim, tão angustiada? Por que você carrega esse peso da culpa do mundo todo nas suas costas? É preciso nomear. É preciso chamar essa emoção pelo nome. Dizer: eu estou com ansiedade crônica. Meu senso aqui de alerta é ligado 24 horas por dia, o ano inteiro. E já faz 2 anos e eu estou cansado. Meu estado emocional é de alerta o tempo todo. É como se eu estivesse correndo perigo o tempo todo. Ansiedade crônica. Exaustão emocional, conhecido como burnout também. Não é cansaço físico. É esgotamento da alma. Tristeza difusa. Aquela que não tem muita clareza de ser. Você já acorda triste, você anda triste, você olha para o mundo e você não vê a cor das coisas. Parece que tudo é preto e branco. A pessoa que você mais ama faz uma surpresa para você maravilhosa, tenta lhe botar para cima. Bora, vamos junto, faz o maior sacrifício. E você olha para aquela cena só e é apático. Não tem sentimento nenhum. E Deus manda o maná dos céus. Manda proteção para a sua vida. Deus fala com você. Mas o seu coração não se contenta. Porque essa tristeza que lhe acompanha e seus olhos veem o mundo apenas preto e branco. É solidão relacional. Falei no início, a gente está conectado nesse mundo digital a 100%. A gente vive no mundo digital. A gente conversa mais com uma pessoa que está do outro lado do mundo do que quem está do nosso lado dentro de casa. A gente está conectado com o mundo digital e desconectado das pessoas que a gente ama. Quais são os medos da pessoa que você ama? Quais são as angústias? Qual é o sentimento da pessoa que está aí do seu lado, que caminha com você todos os dias, que dorme na mesma cama de você? Quais são esses sentimentos? A gente sabe o sentimento daquela blogueira, a gente sabe o sentimento daquele cidadão lá que aparece nas redes sociais. A gente não sabe o sentimento de quem está do lado da gente. O que é que ele pensa, o que é que ela pensa, o que é que ela sente. E quando a gente não sabe, como é que a gente ajuda? A gente mais atrapalha. Culpa e alta exigência, e eu vou acrescentar mais um: medo excessivo. Tudo excessivo. Culpa excessiva, alta exigência excessiva, medo de tudo. Essa cultura da performance criou uma geração inteira.
é criança, é adulto, é homem, mulher, sabe? É todo mundo. É a geração que a gente está vivendo. Uma geração que olha para si e não se sente que, que, é, que pode ser suficiente. Porque essa cultura da performance está dizendo, não, é mais. Chegou até aqui, é um pouquinho mais. Mas é mais. Mas é mais um pouco ainda. E a gente vive uma cultura, um ambiente, até mesmo dentro de casa, e o que é pior, dentro da gente mesmo, que a gente não se sente suficiente. A gente não se sente, está sempre se culpando e com medo. Essas emoções, meu povo, culpa excessiva, alta exigência, solidão relacional, tristeza difusa, exaustão emocional, ansiedade crônica, o que mais que vocês estão sentindo? O que mais? Eu estou citando algumas aí, mas talvez você esteja sentindo uma coisa aqui que não está nem aqui. Essas emoções, elas estão dizendo alguma coisa para você, para mim, para a gente que sente essas emoções. Elas estão dizendo que a gente precisa cuidar da nossa alma. Precisa cuidar da nossa alma. A gente dá conta de tudo, do valor do dólar, do euro, da negociação que o presidente dos Estados Unidos faz com... E a gente não dá conta da própria vida, do presente de Deus para cada um de nós, que é a própria vida. Uma dessas pessoas, eu olhei sério e disse, eu não estou entendendo o que é que você está passando, porque você está pegando a sua vida, claramente, e jogando no lixo. E essa pessoa acabou dizendo, eu sei disso, Cláudio, mas eu estou cansado para mudar. Eu sei que o caminho que eu estou indo, eu estou cavando caminhos de morte, mas eu não sei fazer diferente. Eu estou cansado demais. Tudo isso porque esqueceu de cuidar da sua própria alma. A gente precisa cuidar da nossa própria alma. O primeiro movimento é esse. É a clareza. É o entendimento daquilo que nós estamos passando. É olhar para a emoção nos olhos, sorrir, chamar para sentar do nosso lado e conversar com essa emoção. Qual é o teu nome? É medo? Por que tu está com medo? Me conta aí. E esse é o segundo movimento. É o questionamento. A pergunta certa, ela cura. O versículo 11 diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por quê? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista aqui, ele não aceita o estado emocional como absoluto na vida dele. Ele questiona a si mesmo essa emoção. Por que ouvir a própria voz pode trazer cura? É importante você falar. Não só pensar, mas você se ouvir, sabe? Ouvir a sua voz. Sabe que tem gente que conversa sozinho? Já passei do lado de jeito assim, sabe? Falou comigo? Não, estou conversando aqui sozinho. Eu e meus botões. E a pessoa faz pergunta e a pessoa mesmo responde. Conhece, né, gente assim? É isso. Mas isso também é terapêutico, quando você faz pergunta para você, quando você escuta a sua própria voz. Porque quando você faz isso, você deixa o lugar de vítima e se coloca no lugar de ser protagonista daquela situação, entende? Se não é a emoção que olha nos meus olhos e sorri, sou eu que olho nos olhos da emoção e sorrio para ela. E chamo ela para sentar comigo. E sou eu que estou no controle disso aqui. Não é ela que está controlando a minha vida. E fazer perguntas, ela nos ajuda a gente centralizar a nossa vida, a equilibrar. Tem muita gente vivendo nas narrativas automáticas da vida. Automática. E não se faz a menor pergunta de por que assim, por que estou assim. Tem pessoas que estão dizendo o tempo todo, eu não presto, nada dá certo comigo, a vida é assim mesmo, já me acostumei que nada dá certo comigo, sabe? Os outros tudo dá certo, comigo sempre é uma dificuldade, eu sou fraco.
Mas quando a gente chama as emoções pelo nome, identifica e questiona ela, a gente aprende que existe algo a mais. Não é que eu sou fraco, é que eu estou cansado. Não é que nada dá certo para mim, é que eu estou sobrecarregado, eu estou frustrado, estou abatido. Aí isso muda tudo. Albert Einstein vai dizer que a pergunta certa, ela muda tudo. Os estudiosos dos ensinamentos de Einstein interpretam, né, a frase dele, que a formulação correta do problema, a forma como você pergunta ao problema, em si, já traz a resposta da solução. Peter Drucker, ele vai dizer que o que realmente é perigoso não é a resposta errada, é a pergunta errada. Às vezes a gente tem medo de perguntar. A gente tem medo da resposta. Não é assim, não? Dentro do relacionamento a dois, às vezes a gente tem medo de perguntar. Eu te magoei? Ixi, vou nem perguntar isso, porque se eu perguntar... Filho, vem cá, senta aqui. Eu abri lá tua mochila e vi isso aqui, ó. O que é isso aqui, filho? É droga? A gente tem medo de fazer a pergunta certa, de enfrentar a realidade. A gente tem medo. Senhor, qual é a tua vontade na minha vida para esse momento hoje que eu estou vivendo? Fala que o teu servo ouve e o que o Senhor falar eu vou fazer. A gente tem coragem de fazer essa oração? Senhor, fala, qual é a tua vontade do meu casamento? Senhor, qual é a tua vontade de eu, como marido, me comportar e tratar a Valesca como minha esposa? Qual é a tua vontade sobre o meu papel dentro de casa? Mas a gente sabe que a vontade de Deus vai na contramão da cultura que a gente vive, né, e dos desejos, muitas vezes, do nosso coração. E é melhor não fazer essa pergunta a Deus, apenas ir levando. Afinal de contas, Deus é misericordioso e sua misericórdia se renova todos os dias na nossa vida. E mesmo que eu tropece aqui ou acolá, Deus vai continuar me amando. Mas a gente não restaura a vida da gente, a gente não cresce, não amadurece. Não amadurece como cristão, não amadurece como marido, como esposa, como ser humano. Porque a gente tem medo de fazer as perguntas certas. O salmista faz a pergunta certa, e pergunta certa começa a reorganizar a alma dele. E aqui vem o terceiro movimento do salmista, que é o direcionamento. Ele direciona, sabe, toda a sua atenção, todo o seu olhar à esperança. Porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meu povo, aqui tá a virada. Depois que você identifica com clareza qual é a emoção que está curvando a sua alma, que está desmoronando a sua alma, você questiona. E depois que você questionar, você direciona o seu olhar para Deus. Põe a tua esperança em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É ele respondendo para a própria alma. Ele não faz essa pergunta para a alma com um sentimento de revolta. Por que está triste, minha alma? Preste atenção. Não. Essa pergunta tem o intuito dele tomar as rédeas e ele mostrar para a alma dele que há uma esperança, que há um lugar de abrigo seguro, que há um Deus que é restaurador. E deixa eu te mostrar, eu olhei nos teus olhos e sorri, peguei na tua mão, sentei você do meu lado, fiz uma pergunta, mas deixa eu te mostrar o ângulo da esperança que eu também estou olhando. Deixa eu te dizer, a minha alma ainda vai louvar a Deus, porque Ele é meu Salvador e o meu Deus. A gente pode dizer isso no dia da angústia? Porque está angustiado a minha alma dentro de mim? Olha para o Senhor.
Deixa eu dizer uma coisa, ó minha alma, tu ainda irá louvar a esse Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Como é que você está lidando com a sua alma? Ou com as angústias, ou com as emoções da sua alma cansada? Quero te convidar a fazer esses 3 movimentos, ainda hoje de manhã. A identificar a emoção com clareza. É medo? Chama de medo. É culpa? Chama de culpa. Chama de culpa. Uma dessas pessoas que eu conversei carrega uma culpa enorme. E a culpa tem curvado a vida dela. É cansaço? É burnout? É o quê? É falta de sentido? Chama pelo nome, identifica com clareza, questiona essa emoção. Por que você está assim? E direciona o olhar para Deus. A minha alma, ela foi criada por Deus. E ela guarda dentro dela, sua alma também, a essência do próprio Deus. Diga para sua alma, creia em Deus, espere nele e descanse. Esperar não é um ato passivo. Esperar em Deus não é você cruzar os braços. Agora eu estou esperando em Deus e eu tenho certeza que daqui para o final do ano Deus vai fazer alguma coisa e eu vou ficar aqui de braço cruzado. Esperar não é isso. Há uma música, a palavra antiga, que diz que esperar é caminhar. Quem espera em Deus continua se movimentando, trabalhando. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é reposicionar a confiança. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: ó minha alma, você não pode resolver tudo sozinha. Você precisa ser dependente de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinha. Porque existe um Deus que te traz abrigo, te coloca sobre as suas asas. Existe um monge italiano que ele usou uma frase, eu achei essa frase linda. Ora et labora. Isso significa ore e trabalhe. Esse monge montou uma comunidade e começou tudo do zero. E ele ensinou para a comunidade, ora et labora. Ore e trabalhe. Só orar e não trabalhar, a gente não vai sair daqui. Os muros não vão ser construídos. As casas não vão ser construídas. Mas trabalhar sem orar, trabalhar sem elevar os olhos para o que é sagrado no trabalho, para aquilo que transcende tudo aqui, é trabalhar e sem sentido, sem propósito. É apenas suor no rosto. Ore e trabalhe. Tem muita gente mesmo, você sabe disso, que está dizendo, eu estou orando por um país melhor. Eu estou orando por uma família melhor, eu estou orando por um casamento melhor, eu estou orando por uma relação com meus filhos melhor. Eu estou orando, tá, mas ore e trabalhe. O que mais você está fazendo? Só orando? Que tal perguntar a Deus, qual é o meu comportamento, o meu papel dentro de casa, Deus, que eu preciso ter? Na minha própria vida, primeiro para cuidar da minha alma, para me abastecer do teu espírito, e depois para cuidar das pessoas. Ore e trabalhe. Orar é bom. Mas o que você está fazendo além disso? Como a alma está abatida, meu povo, está encurvada, está desmoronando, ore. Ore sem cessar. Ore à noite antes de dormir e ore antes de levantar da cama. Ore quando você sair de casa e quando você voltar para casa. Ore o tempo todo, mas também trabalhe. Não abandone a sua responsabilidade. O salmista faz isso. Ele não se entrega ao abatimento da alma. Ele faz os 3 movimentos. Ele identifica a emoção, ele questiona a alma e ele direciona o seu olhar à esperança. O salmista termina dizendo, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa palavra ainda, tão pequenininha,
Mas tem um poder enorme, porque aponta para o futuro, aponta para a esperança. É você olhar a sua alma cansada e dizer: olha, eu e tu, né, você falando para a sua própria alma: ó, cara, eu e tu ainda louvaremos ao nosso Senhor. Não baixa a cabeça, não. Pega na minha mão. Vamos juntos a esse abrigo que é na presença de Deus. Porque se a gente ficar longe da presença de Deus, vai tudo desmoronar mesmo na vida da gente. Mas se a gente ficar na presença de Deus e for louvando, mesmo no momento de dor, de angústia, de falta de esperança, algo vai acontecer aqui dentro da gente. E apesar de tudo isso, a gente vai saber que tem um Deus que caminha com a gente. Para quem está com a alma batida hoje, para quem está com a alma curvada, não finja, não saia daqui hoje, em nome do Senhor Jesus, não saia daqui hoje fingindo que nada está acontecendo na sua vida. Olhe para essa emoção e chame pelo nome. O que é isso aqui que eu estou sentindo? Questione e direcione o seu olhar para a esperança em Deus. Talvez você esteja precisando conversar mais com sua alma. E a minha oração é que a gente possa fazer mais esse exercício. Que a gente possa se perguntar mais, perguntar à nossa alma, o que é que ela está passando? Por que ela está passando isso? Mas que a gente possa fazer essa pergunta na intenção de dizer: olha, pega aqui na minha mão, olha junto comigo para onde eu estou olhando. Ainda louvaremos ao Senhor juntos. A minha oração é que você possa fazer essa oração do Salmo 42. E que você possa pendurar na sua casa uma frase como essa: por que você está assim tão triste? Ponha a sua esperança em Deus. Para quem chegar na sua casa, lê isso aqui, vai servir para a pessoa, mas também vai servir para você todos os dias. Por que está assim tão triste? Ponha a sua esperança em Deus.